me salvar. Não me movo, não me vejo, aliás, não vejo nada. Não me sinto, não respiro e tenho as minhas mãos atadas. A 7 palmos debaixo do céu, é impossível de subir e levantar. Somente aquele que rasgou o véu tem o poder de me fazer viver. A 7 palmos debaixo do céu. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Irmãos e irmãs também estão chegando aí com a gente pelo nosso Facebook. Feliz Natal para quem eu não vi. Espero que tenha sido bom as festas, as comemorações, os encontros, a ceia. Graças a Deus podemos celebrar esse tempo especial, nos reunir e comemorar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Imagino que muitos também estejam aí viajando, encontrando suas famílias, então imagino que hoje a gente terá um número mais reduzido aqui na nossa escola dominical, mas estamos aqui para louvar e agradecer ao nosso Deus e refletir sobre aquilo que Ele tem colocado nos nossos corações, em nossas vidas, a fim de que nós cresçamos e possamos viver uma vida que agrada a Ele. Quero convidar você para nós iniciarmos o nosso tempo aqui, a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia lá em Colossenses 3. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses 3, que diz: Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual e dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai,
por meio dele. Até aqui, até o versículo 17. Hoje a gente vai conversar, refletir a respeito de espiritualidade, sobre a nossa vida de comunhão com Deus, sobre a nossa vida de comunhão com Deus, de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. E esse texto fala sobre isso, sobre nós buscarmos as coisas que são do alto. Quando a gente pensa em espiritualidade, quando a gente pensa em vida com Deus, a gente pensa nisso que Paulo está escrevendo aos Colossenses, em buscarmos as coisas que são do alto, as coisas que vêm do Senhor para as nossas vidas. Então, eu quero convidar você para a gente refletir sobre isso nessa manhã, mas antes eu quero orar e eu quero louvar a Deus com vocês. Vamos juntos cantar algumas canções de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelas suas misericórdias que mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas e que nos permitem, ó Deus, viver esse dia para a honra e para a glória do Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela bênção que o Senhor tem nos dado a cada dia e que é a expressão, ó Deus, do Teu amor sobre as nossas vidas, da Tua graça e do Teu perdão, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos aqui, ó Deus, e mesmo num tempo específico, nesse tempo de Natal, onde muitas famílias estão reunidas ainda, muitos estão viajando, que a Tua bênção também repouse sobre a vida desses irmãos e irmãs, alcançando-os onde quer que eles estiverem, e em especial, ó Deus, a nós que estamos aqui nessa manhã, aos nossos irmãos e irmãs que também nos acompanham em suas casas, que seja um tempo, ó Deus, de edificação, de reflexão e de crescimento, para a honra e para a glória do Teu nome. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Vamos cantar do amor de Deus. Os montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor. Os montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria. Cantarei Teu amor para sempre. 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 Amém. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. E somente
A Ele nós nos rendemos como expressão da nossa adoração, do nosso amor e da nossa expectativa pelo dia que Ele voltará para nos buscar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor veio a este mundo para nos buscar, para nos salvar. O Senhor prometeu que voltará para nos buscar. Essa é a nossa certeza e essa é a nossa esperança. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar? Vamos
Irmãos, o Cavalcante está distribuindo o nosso roteiro de estudo. Eu já peço perdão para os irmãos. Algumas folhas saíram com algumas falhas de impressão. O toner da impressora ali estava acabando e ontem, a hora que eu estava imprimindo, não tinha mais como comprar outro para trocar. Então, alguns roteiros ficaram bem prejudicados. Tem uma parte que ficou bem ruinzinha, mas, no geral, dá para ir acompanhando aqui o que a gente está falando. E se quiserem anotando, escrevendo alguma coisa no que tá, na parte que está falhada, a gente deixa bem à vontade. Então, como a gente comentou, a gente está no nosso último módulo dessa série que a gente tem chamado Igreja Essencial, Elementos fundamentais para uma experiência saudável e transformadora na vida em comunidade. Então, foram 7 encontros a respeito desses elementos que nós julgamos ser fundamentais para essa experiência saudável e transformadora na vida em comunidade. A gente falou sobre a importância da palavra de Deus, a centralidade da Bíblia na vida da igreja, falamos sobre o Evangelho, falamos sobre os sacramentos, falamos sobre a adoração, sobre o discipulado. Semana passada nós falamos sobre a comunhão e hoje a gente vai falar sobre espiritualidade, como sendo esse último elemento dessa série. Não são apenas esses 7 elementos, obviamente, que a gente entende que fazem parte de uma espiritualidade saudável, de uma comunidade saudável, né? Existem vários outros e que a gente pode conversar numa próxima oportunidade, mas para esse momento eu separei esses 7 elementos e se você não acompanhou, não assistiu, não veio, a gente ainda tem alguns materiais que sobraram dos outros encontros. As nossas aulas são gravadas, estão disponíveis no nosso Facebook e no nosso YouTube também. A gente carrega no YouTube também essas aulas para quem quiser recapitular, reassistir, ver alguma coisa específica a respeito das aulas passadas. Então, a gente tem essa disponibilidade também. Mas então, falando sobre espiritualidade, a gente quer pensar, quer refletir a respeito da espiritualidade de uma forma saudável, uma espiritualidade que promove transformação de caráter. E o objetivo da nossa aula aqui nessa manhã é entender a importância da espiritualidade na vida em comunidade. A gente não está falando apenas de uma vida de espiritualidade individual, uma vida que eu cultivo na minha individualidade, na minha vida pessoal. A gente está pensando na vida em comunidade, na vida da igreja, como forma de desenvolver a maturidade cristã e a integralidade da missão. Integralidade da missão. Então a gente chega a esse último módulo. Lembrando que semana que vem, a gente não tem escola dominical, dia 2, próximo domingo, a gente não tem o nosso momento aqui de manhã, só apenas no culto à noite, às 19 horas. Então, para a gente lembrar, hoje é a nossa última escola dominical do ano e o último módulo dessa série. A gente está encerrando, então, esse estudo sobre esses elementos que a gente julga ser fundamentais para essa experiência saudável e transformadora na vida em comunidade. E a gente quer, nesse módulo, aprofundar um pouquinho do que a gente conversou semana passada e algumas pegadas que nós deixamos em alguns outros módulos também, onde a gente, de alguma forma, citou a respeito da espiritualidade, a respeito da vida de comunhão com Deus, como que a gente vive, como que a gente desenvolve isso na nossa vida. A gente quer pensar a respeito dessa ideia de comunhão vertical que nós conversamos semana passada, porém, não apenas nesse aspecto de uma comunhão que é vertical, uma espiritualidade que não é vivenciada apenas nessa comunhão vertical, uma espiritualidade que não está fundamentada apenas na minha relação com Deus, mas está também baseada na minha relação com o próximo, na minha relação com as outras pessoas. A espiritualidade, como a gente vai ver aqui, ela não está ligada apenas a esse elemento transcendental meramente. A gente vai ver que a espiritualidade ela se manifesta de forma material, principalmente. Então esse é um dos nossos objetivos. A gente vai ver aqui, ampliar esse conceito para além dessa compreensão verticalizada de espiritualidade, e a gente vai caminhar
pelo jardim das disciplinas espirituais, mais uma vez, como uma oportunidade de vivermos uma espiritualidade integral na vida em comunidade. Então, mais uma vez, a gente vai falar sobre disciplinas espirituais aqui. A gente já falou sobre disciplina espiritual em outros momentos. No início desse ano, nós fizemos um estudo sobre as disciplinas espirituais, baseado no livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina. No mês de setembro, a gente também fez uma série de mensagens nos cultos da noite, onde a gente falou também sobre disciplinas espirituais. E mais uma vez aqui nesse módulo, a gente vai pincelar um pouquinho, a gente não vai aprofundar de forma específica em cada uma das disciplinas, mas a gente vai citá-las como elementos da nossa espiritualidade que são importantes. Mas então, para a gente iniciar, para a gente pensar a respeito de espiritualidade, quando a gente fala espiritualidade, quando a gente pensa a respeito de espiritualidade nos nossos dias, a ideia mais comum e presente no imaginário popular das pessoas está relacionada às práticas de conexão com o sagrado, ou com determinado sagrado, elemento sagrado, divindade. E a gente vai partir dessa básica, porém é bem abrangente, essa definição para a espiritualidade. A espiritualidade como sendo um conjunto de ações que permitem uma conexão interativa entre os seres humanos e uma divindade. Se a gente for pensar nas diversas espiritualidades que existem no mundo, e como cristãos a gente respeita todas as formas de espiritualidade das diferentes religiões, mas sejam diferentes, a gente tem que respeitar a forma como eles entendem, a forma como eles vivem essas diversas espiritualidades. Mas se a gente for observar, todas elas têm como um ponto comum essa ideia de criar uma ponte de conexão entre os seres humanos e determinada divindade, entre determinado ser sagrado, ente sagrado, cada qual dentro da sua religião. Então a espiritualidade, ela basicamente é isso. São esses elementos, essas práticas que promovem uma conexão de interação entre os seres humanos e as divindades, ou determinada divindade, ou determinado Deus. A gente parte desse princípio, dessa definição. Então, a partir disso, a gente observa que grande parte das religiões do mundo cultivam um certo zelo, por isso que nós estamos chamando de espiritualidade. Cada qual dentro das suas especificidades, costumes e tradições. Cada religião, cada vertente da espiritualidade vai cultivar determinadas práticas que compõem a sua espiritualidade. A gente tem os exemplos das peregrinações, das reverências, das orações, das rezas, dos rituais, das expressões artísticas e outros, As religiões, cada uma desenvolve as práticas, estabelecem as práticas com as quais elas se conectam, com que elas interagem com o seu sagrado. Então, vamos pegar, um exemplo do budismo. Um culto, uma celebração budista, ela é carregada de elementos e gestos pessoais de prostração, de reverência, de silêncio, de meditação, de contemplação. São elementos que fazem parte da espiritualidade budista. Por exemplo, dou o exemplo do budismo, foi o mais rápido que veio à cabeça, porque uma vez eu fui num culto budista, fazer um trabalho de observação. Então, esse é um exemplo, e existem outros, peregrinações até Meca, peregrinações até Jerusalém, peregrinações até Aparecida do Norte, não, é só Aparecida agora, não é mais Aparecida do Norte. Então, enfim, as religiões, elas têm esses traços dessas práticas que compõem a sua espiritualidade. Então, aqui a gente está falando sobre as religiões que apresentam uma diversidade de práticas que caracterizam as experiências de interação com o sagrado. Isso que a gente está chamando de espiritualidade. Mas então, o que difere as práticas de espiritualidade de outras religiões das práticas cristãs? E aqui eu coloco pelo menos 5 elementos que estão presentes na diferença entre a espiritualidade cristã e a espiritualidade de outras religiões. Primeiro, motivação e objetivo. Partindo, esse primeiro elemento, a gente
pode caracterizar a partir daquilo que muitos pensadores, muitos teólogos colocam, de que as religiões, elas são a forma como os seres humanos buscam a Deus, buscam a uma divindade, buscam a um ser divino, algo transcendente, algo que explique a sua existência, a existência do mundo, ou algo que responda à angústia dos seres humanos diante da morte. As religiões, basicamente, em grande parte, são caracterizadas a partir disso. Muitos pensadores teólogos cristãos vão colocar que o evangelho, que é a espiritualidade cristã e a religião cristã, ela faz o caminho contrário, de que é Deus indo em direção aos seres humanos, de que é Deus quem busca os seres humanos para manter uma conexão com eles. É isso que a gente crê, é isso que a gente acabou de celebrar ontem. Deus vindo ao mundo para se relacionar com os seres humanos. No Natal, a gente celebra isso. Então, a nossa motivação não é buscar a Deus, mas o Deus que busca a gente. E se a gente busca a Deus, é como uma resposta àquilo que Ele fez em primeiro lugar por nós. Então, a espiritualidade cristã ela já entra num caminho diferente das outras religiões. Porque a nossa motivação não é buscar a Deus com um fim específico, mas um fim que é definido porque Deus nos buscou anteriormente. E o objetivo disso, o objetivo da nossa busca não é uma troca por aquilo que Deus pode me oferecer, por aquilo que Deus pode fazer por mim. Porque na espiritualidade cristã, a gente vai ver mais para frente, a gente não trabalha com essa ideia de barganha, com essa ideia de sacrifício e benefício, ou de não sacrifício e maldição. Na religião cristã e na experiência de espiritualidade cristã, a gente não trabalha com essa ideia de moeda de troca, do que eu faço para Deus como expectativa de uma bênção que Ele me dê. A gente não trabalha com essa ideia, a gente baseia a nossa espiritualidade naquilo que a gente entende como graça, que a gente vai explorar mais para frente. Então, esse é um primeiro elemento que caracteriza a diferença da espiritualidade cristã. Espaço e local de realização. Eu acho interessante a gente pensar nisso, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam dentro do cristianismo, e pensam de forma errada, não existe espaço sagrado dentro do cristianismo. Um espaço que é sagrado em si. Todo local que é sagrado, ou que é entendido como sagrado para os cristãos, ele não é sagrado, ele está sagrado. Vamos pensar aqui um exemplo. Esse templo aqui, ele é sagrado? Sim ou não? Está sagrado. O que se torna sagrado dentro da espiritualidade cristã? Onde os filhos de Deus, os discípulos de Jesus ocupam. Aquele lugar se torna sagrado. Por quê? Porque ali existem pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo. Por mais que a gente construa um templo para uma ocupação específica, para uma reunião específica, esse templo ele não é sagrado, ele se torna sagrado quando ele é ocupado por pessoas que são sagradas para Deus. Então, a partir do momento que a gente fecha a porta do templo e vai para a nossa casa, esse lugar não passa de um local como qualquer outro. Um local que tem características religiosas, mas que não passa de um prédio. O que autentica a presença do sagrado nele é a presença dos filhos de Deus aqui. A presença do Espírito Santo em nós aqui. Então, a gente não trabalha com essa ideia de que existe um local específico que é sagrado ou não. Tudo se torna sagrado, tudo está sagrado. Nós não, nós somos sagrados para Deus. Nós não estamos. Nós somos sagrados para Deus. Porque é essa a nossa crença dentro da espiritualidade cristã e dentro da teologia reformada, de que nós somos habitados pelo Espírito Santo e que Deus determinou isso e Ele não revoga a sua decisão. A decisão de escolha pelos seus filhos e filhas. Então, a gente não trabalha com essa ideia de que, para a gente viver a nossa espiritualidade, a gente precisa estar num local específico, sagrado, dedicado a isso. Onde nós estivermos, onde nós
buscarmos a Deus em espírito e em verdade, ou onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali estará a presença de Deus, aquele local ali se tornará sagrado. Forma e linguagem contextualizadas, eu gosto dessa ideia, porque também é uma ideia muito que muitas pessoas não entendem e até não compreendem a dimensão da espiritualidade cristã nesses termos. De que a fé em Jesus ela não é uma fé étnica exclusiva de um povo e de uma nação. E que todos os costumes praticados dentro dessa espiritualidade seguem uma tradição étnica, uma tradição nacional. Então, por exemplo, se a gente for pensar no Islã, a religiosidade islâmica, ela incorpora elementos das culturas árabes, das culturas, onde essa religião nasceu e se desenvolveu, e ela carrega desses costumes e hábitos culturais para onde elas estiverem. A fé cristã, ela não trabalha dessa forma. A gente não traz elementos, por exemplo, lá da Palestina para a nossa espiritualidade, para a nossa religião. A gente não traz elementos que fazem parte da tradição judaica para a nossa espiritualidade. Embora algumas igrejas gostem de fazer, e tudo bem, se gostam, se acham que tem algum sentido, mas a nossa espiritualidade não depende disso. A nossa espiritualidade ela é contextualizada, de forma que, eu vou dar um exemplo aqui, vou dar esse exemplo. Se a gente quiser fazer um culto, por exemplo, numa roda de samba, num culto com músicas em bossa nova, não vai afetar em nada a nossa fé, a nossa doutrina. Por quê? Porque a palavra de Deus, porque o evangelho, ele se contextualiza e ele se comunica nas diferentes culturas. Da mesma forma que a gente pode fazer um culto e trabalhar a nossa espiritualidade com elementos da nossa cultura, da cultura brasileira, a gente pode trabalhar, como os africanos fazem, trabalhar a sua espiritualidade dentro dos costumes da cultura africana. Por quê? Porque a espiritualidade cristã é uma espiritualidade que se contextualiza no ambiente onde ela é desenvolvida, onde ela é vivida. O problema é que, em muito, a gente tem essa ideia de que a gente precisa copiar um modelo. E isso não, se a gente pensa no Brasil, a gente não está pensando apenas em religião. A gente copia o modelo americano, a gente copia o modelo europeu, a gente copia os modelos australianos, mas a gente não para observar a nossa cultura e a riqueza da cultura brasileira, a fim de incorporar na nossa espiritualidade. E isso é um problema sério que a gente vive, mas que a gente precisa romper, porque a espiritualidade ela é transcultural, ela atravessa as culturas e ela dialoga com a cultura. Um quarto elemento que a gente coloca aqui que difere a espiritualidade cristã das demais espiritualidades é que não existe a necessidade de uma mediação sacerdotal. A gente não precisa da mediação de um sacerdote para a gente se comunicar com Deus. A gente não precisa da mediação de um sacerdote para oferecer o nosso culto a Deus. A gente não precisa da mediação de ninguém humano para realizar a nossa vida devocional, as nossas práticas espirituais. A gente precisa apenas de um coração ligado a Deus, de um coração que entende que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e que a gente não precisa da mediação nem humana, nem institucional de ninguém para ter a nossa comunhão com Deus e viver a nossa comunhão com Deus. E um quinto elemento, o cultivo de uma experiência mística, porém não mágica. E na literatura antropológica, na literatura das ciências da religião, essa relação de mística e mágica, ela muitas vezes se confundem, elas se cruzam. Mas a gente não crê em mágica, a gente não crê em transformações mágicas, em poções mágicas ou rituais mágicos. A gente crê numa mística. Por quê? Porque a nossa fé ela é transcendente, a nossa fé é uma fé que se comunica com o sagrado que a gente não vê, que a gente não enxerga. Portanto, ela é transcendente, ela é mística, porém não mágica. A gente não trabalha com elementos de magia, de manipulação, de criar uma ilusão, criar uma situação que
a fim de confundir ou de convencer as pessoas. A gente trabalha com um elemento místico que a gente atribui à relação da fé. A fé é naquilo que a gente não vê, a certeza das coisas que nós não vemos. A gente trabalha dentro dessa ideia. Muitas religiões também vão trabalhar dentro dessa ideia de mística, diferente da mágica. Mas algumas ainda trabalham com essa ideia de magia, de manipulação, de criar situações a fim de convencer ou de autenticar as suas práticas espirituais. Então aqui a gente coloca esses 5 elementos que diferem a nossa espiritualidade cristã da espiritualidade das outras religiões, de diferentes religiões. Não que cristãos, né, não coloquem, não tragam outros elementos, né? Existem igrejas que de alguma forma acabam trazendo elementos e entendimentos que vão que seguem a linha contrária desses elementos que a gente coloca aqui. Mas se a gente for parar para analisar a palavra de Deus e toda a construção teológica a partir dentro da história da teologia cristã, a gente vai ver que essa espiritualidade cristã ela caminha na direção contrária às práticas das outras religiões. Então a gente vai entrar aqui agora especificamente nessa questão das disciplinas espirituais. E em se tratando de espiritualidade cristã, nós temos as referências de muitos teólogos e pensadores que se dedicaram a escrever sobre as práticas que nos conectam a Deus. Por muitos deles, essas práticas receberam o nome de disciplina espirituais. E as mais comuns nós conseguimos associar de uma forma bem direta, que são a oração, o jejum, a leitura bíblica, a adoração, a solitude. As práticas que fazem parte da vida da espiritualidade de todo cristão, de todos nós. Assim, eu espero. Quando a gente fala de disciplinas espirituais, a gente é automaticamente levado a lembrar do Richard Foster, do livro que ele escreveu, Celebração da Disciplina. Nesse livro, Foster ele explora de forma bíblica, histórica e teológica as disciplinas espirituais, que também são conhecidas como hábitos devocionais ou práticas de devoção que nós cultivamos em nossa jornada de fé. E ele nos apresenta 12 disciplinas nesse livro. E ele divide essas 12 disciplinas em 3 grupos. As disciplinas interiores, que é a disciplina da meditação, da oração e do jejum e do estudo. As disciplinas exteriores, a simplicidade, a solitude, a submissão e o serviço. E as disciplinas comunitárias, a confissão, a adoração, a orientação e a celebração. A gente já fez o estudo desse livro aqui no começo desse ano, né? Mas é um livro que a gente está sempre trabalhando, está sempre revisitando, está sempre trazendo o que o Foster explora e apresenta a respeito das disciplinas espirituais, porque é uma coisa que faz parte da nossa vida. E porque são elementos que muitas vezes geram confusão na vida das pessoas. Por que a gente jejua, por exemplo? Por que a gente faz jejum? Muitas pessoas têm uma compreensão, às vezes, equivocada do que é o jejum e acabam trabalhando o jejum dentro dessa ideia de moeda de troca, de sacrifício em prol, em busca de uma bênção, de um benefício da parte de Deus. Quando, na verdade, não é bem por aí essa ideia, o caminho que o jejum bíblico, que o jejum, dentro daquilo que a gente entende biblicamente a respeito do jejum, quer trabalhar. Esse é um exemplo. Mas ele explora também outros caminhos, os outros caminhos das disciplinas espirituais, apresentando coisas que a gente já faz, mas que a gente não entende, que são disciplinas espirituais, que fazem parte da nossa espiritualidade de uma forma mais profunda, de uma forma mais direta, mais viva. Por exemplo, a disciplina da confissão. Aqui ele vai colocar a ideia da confissão nesse livro, não apenas na ideia de confissão de pecados a Deus que a gente faz, no nosso culto, que a gente faz nas nossas orações, mas a confissão uns aos outros, como a palavra vai dizer. Né? Falar com o irmão que você confia, claro, com um irmão maduro na fé, uma irmã madura na fé, né, a respeito das suas lutas, do que você fez e que você precisa de ajuda para melhorar. Isso é uma disciplina, isso a gente precisa cultivar também na nossa espiritualidade. E outros aqui, né, a ideia de meditação, a gente conversou sobre meditação em uma das reflexões de setembro, que a meditação cristã, né, ela também segue um caminho contrário da ideia de meditação das religiões orientais, que não é uma
uma meditação de esvaziar a mente, mas é uma meditação de preencher a mente com a palavra de Deus, preencher a mente com aquilo que vem do Senhor, com aquilo que vem do alto para as nossas vidas. Então, ideias de elementos que fazem parte da nossa espiritualidade, que a gente traz e que a gente trabalha na nossa vida em comunidade também. A gente pode entender que as disciplinas espirituais são meios para a operação da graça de Deus em nossas vidas. Por meio dessas disciplinas, nós podemos nos relacionar com esse Deus, pois Ele mesmo deseja que nós tenhamos uma relação com Ele e que experimentemos do seu amor transformador a cada dia. É por meio das disciplinas espirituais que nós podemos conhecer o caráter revelado em Jesus Cristo, a fim de que possamos ser refeitos à sua imagem. Eu gosto de pensar a ideia de espiritualidade, de comunhão vertical, né, com essa ideia de conhecer a Deus. Deus, Ele quer que a gente o conheça. Deus, Ele quer que a gente saiba quem Ele é, conheça do seu caráter, o caráter revelado em Jesus, a fim de que esse caráter seja moldado em nossas vidas, seja trabalhado em nós, para que o nosso caráter seja o caráter de Jesus, e não um caráter moldado pelas nossas próprias experiências, frustrações e contextos nos quais nós somos inseridos. O caráter que a gente precisa desenvolver é o caráter de Jesus. E a gente conhece o caráter de Jesus a partir dessa vida de comunhão com Deus. A nossa vida de devoção e amor a Deus é uma resposta ao seu amor, pois Ele veio a nós para nos buscar e para estabelecer esse relacionamento através de seu Filho Jesus. Nós não vivemos uma espiritualidade de barganha ou como uma moeda de troca, de forma que se eu fizer os meus compromissos espirituais ou religiosos, Deus irá me abençoar, e se eu não fizer, Ele não irá me abençoar. A espiritualidade cristã está fundamentada no que entendemos como graça. Não há o que possamos fazer para que Deus nos abençoe mais, nem o que deixamos de fazer que faça com que Ele nos abençoe menos. Tudo o que fazemos para Deus é em resposta ao seu amor incondicional e sua graça. Amor incondicional, não existe condição estabelecida para que Deus nos ame mais ou menos. Graça, favor imerecido. A gente não merece nada do que nós temos. Nós temos porque Deus, Ele nos ama, e esse amor não depende das nossas ações, não depende do que a gente faça, de bom ou de ruim, para Deus. O nosso amor a nossa espiritualidade está fundamentada nessa ideia de que a gente não faz para receber, a gente não faz esperando algo em troca de Deus, a gente faz por amor, a gente faz porque a gente entendeu que Deus, Ele nos amou de tal forma que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar e para manter essa comunhão com Ele, de forma que não existe mais nada que a gente possa fazer para sermos salvos ou para sermos amados por Deus, porque não depende disso. A gente faz isso por amor, em resposta a esse amor, porque Ele quer que, por nos amar, Deus, Ele quer que a gente tenha uma vida boa, que a gente tenha uma vida saudável, uma vida transformada, uma vida que é vivida dentro do padrão que Ele estabeleceu. E isso a gente aprende na nossa vida devocional, na nossa vida de espiritualidade, nisso que a gente está colocando como espiritualidade, a forma como a gente deve viver, a fim de que nós glorifiquemos a Deus e que nós cumpramos a forma de vida que Ele estabeleceu. Quando a gente pensa nessas disciplinas, a gente rapidamente pensa, né, na ideia da oração, e eu gosto dessa frase do Tim Keller, que ele coloca a respeito do que é a oração. Orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e graça, e que com o tempo vai se transformando num completo encontro com Ele. A oração é uma conversa que a gente continua com Deus, que a gente responde porque Deus nos chamou primeiro para conversar com Ele, por meio da sua palavra, por meio da sua graça, do seu amor. E isso, à medida que a gente vai cultivando isso, a gente entende que esse encontro, como a gente vive esse encontro contínuo, perene com Ele. Isso faz parte da nossa espiritualidade, essa vida continuamente na sua presença, essa vida continuamente na presença de Deus. A espiritualidade cristã, ela é comparada com essa jornada. E uma jornada que tem um rumo, que tem um destino. E o destino da nossa jornada espiritual é a maturidade. E aqui eu trago novamente o texto de 2 Coríntios 3, 18.
Portanto, se todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. A gente falou sobre esse texto em alguma das nossas aulas a respeito da igreja simples, sobre como Deus ele trabalha dentro de um processo de transformação, como Deus ele trabalha nas nossas vidas dentro de um processo de amadurecimento e de crescimento nas nossas vidas. Nesse contexto que Paulo está escrevendo aos Coríntios, nesse bloco que ele está escrevendo, ele está combatendo a ideia do legalismo, onde muitas pessoas ali daquela comunidade ainda queriam, novamente, esse é um problema que é encontrado em várias comunidades primitivas, que ainda tinham um certo zelo excessivo pela lei, um zelo que se sobrepunha à graça, que se sobrepunha ao evangelho de Jesus. Muitas pessoas que queriam ainda manter ali a tradição da lei, os costumes que a lei estabelecia. Mas Paulo está dizendo, vocês já foram salvos por Jesus, vocês já tiveram esse véu retirado, vocês não precisam mais da mediação da lei para se relacionarem com Deus. Vocês podem ver a glória de Cristo, a glória de Deus, porque Cristo derramou seu sangue sobre as suas vidas, e vocês não precisam mais desse véu, que é a lei, para contemplar essa glória. Vocês podem contemplar essa glória por meio do Espírito que é dado a cada um de vocês, e dessa forma ele vai transformando a sua vida, deixando-nos cada vez mais parecidos com Jesus. Como a gente definiu anteriormente, as disciplinas espirituais são formas de Deus operar a sua graça e transformar o nosso caráter para que sejamos como Cristo. O chamado cristão é para uma jornada de crescimento e amadurecimento. Eu gosto dessa ideia, mais uma vez eu trago a ideia de crescimento e amadurecimento. Nem sempre crescimento é maturidade. Muitas pessoas são grandes, Vamos pensar na ideia da banana. Banana, não adianta ela crescer num cacho bonito e continuar verde. Não é porque a banana está grande, no cacho, que ela está pronta para ser comida. Ela precisa amadurecer. Crescimento não é sinal de maturidade. E o crescimento espiritual também, dentro dessa ideia de conhecer a Deus, o crescimento no conhecimento muitas vezes não é uma ideia de maturidade. Existem muitas pessoas que conhecem muito bem a palavra, conhecem muito bem a teologia, oram muito bonito, que oram muito belo, que têm palavras muito fortes, mas que não são maduras espiritualmente. Não estão prontas ainda, muitas vezes. A gente precisa entender que crescimento não é necessariamente sinônimo de maturidade. A gente precisa crescer, mas também amadurecer. Nossa vida com Jesus não é um mero encontro pontual em nossa história de vida, ou apenas a incorporação de uma crença aos nossos hábitos. A gente não apenas acredita numa fé, a gente não apenas associa uma fé, uma espiritualidade nas nossas vidas, e isso muda os nossos hábitos. A espiritualidade cristã, ela é mais profunda do que isso. O convite de Jesus é para uma caminhada em que Ele, caminhando ao nosso lado, nos ensina como nós devemos viver nesse mundo que está perdido, que está caminhando sem direção. Ele nos convida para que ao longo dessa trilha a nossa vida seja transformada e seja restaurada dentro do padrão que Deus estabeleceu ao nos criar. A espiritualidade cristã, dentro dessa ideia de uma comunhão transformadora, é uma transformação que nos leva a entender que Deus ele nos criou dentro de um padrão e que esse padrão foi perdido com o pecado no mundo e que com a salvação em Cristo Jesus nós podemos ter esse padrão restaurado, não apenas dentro da ideia de que a nossa alma é salva do inferno, mas que a nossa vida aqui nesse mundo já está sendo transformada também a um padrão que Deus estabeleceu na criação. Deus ele realiza essa transformação em nossas vidas por meio dos processos. Esses processos pelos quais nós passamos devem fundamentar tudo que a igreja se propõe a realizar. A gente falou isso, foi uma das aulas que a gente falou sobre a igreja simples. A igreja ela deve se desenvolver, deve se organizar com base nessa ideia de que ela precisa criar
um ambiente de formação, de crescimento, de amadurecimento espiritual para as pessoas, e não apenas criar projetos, eventos, agendas, programações para preencher uma lacuna ou uma demanda específica. Não, ela precisa ter um objetivo, levar as pessoas ao crescimento e ao amadurecimento espiritual. A comunidade local é um dos principais ambientes em que a espiritualidade, com o objetivo de amadurecer a fé, é vivenciada, pois, como vimos, a fé cristã, ela é vivida em comunidade, e na comunidade nós crescemos na fé ao lado dos nossos companheiros e companheiras de jornada. Mais uma vez, voltando aqui, a gente não pensa a espiritualidade apenas na minha relação individual com Deus. A gente precisa pensar a espiritualidade como um todo, como um coletivo, como uma comunidade, como um corpo. Onde, se eu estou bem, se eu estou legal, mas eu estou vendo que o meu irmão não está, eu preciso olhar e oferecer. Vamos junto. Nós estamos trilhando a mesma jornada com a mesma direção. Então, eu ofereço a minha ajuda para que ambos, né, caminhem nessa mesma direção, assistidos e sustentados mutuamente. A fé em Jesus e a espiritualidade que nós cultivamos nessa fé é marcada pela busca da maturidade e entendimento saudável da fé. Essa busca não é motivada por ideais individuais e egoístas. Ela olha para aqueles que estão ao nosso lado e se volta para aqueles que têm mais dificuldade no caminho. Porém, a nossa fé é sempre um convite, nunca uma imposição. Da mesma forma, a espiritualidade que nós cultivamos deve ser sempre um convite aos que estão ao nosso redor e não uma imposição. A maturidade se alcança por meio dessas práticas, pois elas são as portas de encontro de intimidade com Deus. Nós somos convidados para entrar nesses quartos e ali encontrarmos o prazer da presença e da comunhão com Deus. A fé cristã, ela é sempre um convite, ela nunca é uma imposição. Da mesma forma, a espiritualidade, as práticas de devoção, a vida de espiritualidade, ela não é uma imposição, ela não é uma lei, ela não pode ser uma lei. Ela deve ser sempre um convite, algo que a gente cultiva por amor, não por obrigação, não por medo, não por barganha. A gente faz por amor, e a gente convida as pessoas também a fazerem isso por amor. Mas para elas entenderem que elas precisam fazer isso por amor, elas precisam conhecer o amor, conhecer por que precisa ser feito por amor. E aí a gente precisa trabalhar essa ideia de que a nossa espiritualidade não é uma moeda de troca. A nossa vida, a nossa oração, a nossa vida de leitura bíblica não é uma moeda de troca para alcançar favores de Deus. A gente faz isso por amor, por uma resposta, por ser a única resposta que a gente pode dar a Deus pelo seu infinito amor. E aqui tem uma frase do Foster, do livro dele, onde ele diz: a vida que agrada a Deus não é a que acumula deveres religiosos. Temos uma única coisa a fazer, experimentar uma vida de relacionamentos de intimidade com Deus, o Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, como diz lá Tiago 1,17. A vida que agrada a Deus não é uma vida que acumula deveres religiosos. Não é por mais fazer que a gente agrada a Deus. É por fazer bem feito. É por fazer com qualidade. É por fazer com amor. É por fazer com a motivação correta e entendendo qual é o objetivo disso. Não é por fazer que Deus nos olha. Deus, ele não nos olha pela nossa oração repetitiva e longa. Ele não olha por isso. Ele olha para o nosso coração sincero, pelo nosso coração voltado para Ele, voltado para esse desejo de buscá-lo, não pela tentativa de impressionar a Ele com as nossas palavras bonitas, ou com as nossas boas obras, ou impressionar as pessoas com as nossas palavras bonitas nas nossas orações. Deus, ele não está nem um pouco se importando com isso. Ele se importa com um coração sincero, com palavras sinceras, palavras que brotam do nosso coração, dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos temores, das nossas aflições, das nossas alegrias, da nossa gratidão. Palavras que não são usadas apenas para impressionar a Deus, mas que são para responder com sinceridade, com amor, ao amor que Ele um dia nos revelou, um dia mostrou a nós. Por isso que a gente precisa entender, mais uma vez, desculpa ser repetitivo, a espiritualidade cristã, ela não é
uma moeda de troca. A gente não faz as coisas para esperar algum benefício de Deus. A gente faz isso porque Deus, Ele nos ama e nos resta apenas retribuir a Ele com esse amor, com esse desejo de buscá-lo e de manter um relacionamento com Ele, um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. E essa espiritualidade que resulta na maturidade, que resulta numa vida de uma compreensão mais profunda a respeito dessa fé e dessa vida em comunhão com Deus. Ela é uma espiritualidade também que não está guardada e que não fica dentro dos muros da nossa existência, dos muros da nossa vida ou dos muros da igreja. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade para além dos muros, para além dos portões, para além das portas, das janelas. É uma espiritualidade que extrapola todos os limites que possam aparecer na nossa vida. E essa é a conclusão da nossa reflexão. A gente quer ampliar essa compreensão do que a gente coloca como resultado de uma espiritualidade saudável motivado pelos valores corretos. A maturidade que alcançamos à medida que desenvolvemos a nossa fé através das disciplinas espirituais não pode ser resumida a um senso de satisfação religiosa interior ou exterior que nos faça ser reconhecidos ou adquirir qualificações na comunidade em que estamos inseridos. A nossa espiritualidade não pode ser algo que a gente vive apenas para a gente, para sermos reconhecidos como, nossa, como aquela pessoa ora, como aquela mulher, uma mulher de oração. Nossa, como aquele homem é ungido de Deus. A nossa espiritualidade não pode ser resumida apenas a elogios e qualificações que as pessoas olham para nós e nos dão. A nossa espiritualidade não se resume, não pode ser reduzida a isso. A maturidade cristã, que é resultado da nossa espiritualidade, ela é comprovada pelos frutos. Ela é atestada pelos frutos que nós damos. Pensando nisso, nós precisamos observar a espiritualidade cristã para além dessas práticas de introspecção e contemplação, como muitas pessoas associam, entender que a espiritualidade deve resultar em um maior engajamento de cada um de nós no reino de Deus e na missão de Deus de formas concretas e objetivas. De que adianta a gente dedicar a nossa vida, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de comunhão, de busca pelo Senhor, se isso não gera um resultado concreto e objetivo, se isso não gera um crescimento para a igreja, se isso não gera um resultado em vidas sendo transformadas, em vidas sendo resgatadas, em vidas sendo discipuladas, de nada adianta. A espiritualidade, ela está intimamente ligada à missão. E a missão está intimamente ligada à espiritualidade. Nós sabemos que a fé em Jesus não é um mero artifício religioso que nos oferece meios de compreensão do mundo e da realidade. Está no fundamento da fé e da igreja o nosso compromisso com a restauração de vidas e do mundo até que Cristo venha para estabelecer de forma definitiva o seu reino. Em outras palavras, nós não devemos estar aqui apenas desfrutando de um bem-estar espiritual ou religioso e aguardar até que Cristo volte para consertar todas as coisas. Cristo, ele já consertou de vez todas as coisas. E se o mundo continua a desgraça que está, é porque a igreja não entendeu o que é espiritualidade e tampouco o que é a maturidade cristã, e está acomodada em suas próprias agendas e compromissos, ignorando o seu chamado e missão nesse mundo. O mundo, a gente vê caótico do jeito que está do jeito que está, porque a gente muitas vezes não está fazendo nada enquanto igreja. Por quê? Porque a nossa espiritualidade, porque a nossa vida de fé, de compromisso, não é uma vida apenas de compromisso vertical. E não é apenas uma vida de compromisso horizontal entre as pessoas da própria comunidade, mas é um compromisso horizontal que está para além dos limites religiosos, clericais, institucionais. Mas é um compromisso com a transformação desse mundo, com a transformação, a renovação do mundo que nós vivemos. Esse é o chamado de nós, que nós temos enquanto igreja. Esse é o chamado que nós temos enquanto discípulos e discípulas de Jesus. A espiritualidade cristã não é apenas a espiritualidade dos cultos, das canções, das orações no quarto secreto, do jejum, ou da manifestação dos dons espirituais.
A espiritualidade que Cristo nos ensina é a vida de compromisso com a causa do reino e com a missão de Deus na restauração do mundo. O compromisso com a proclamação do evangelho do reino que salva não apenas a alma do inferno, mas que tira o inferno do corpo das pessoas, que tira o inferno da sociedade, que tira o inferno da cultura. A espiritualidade cristã só faz sentido quando vivida na missão e quando cumprimos essa missão. Do contrário, a espiritualidade cristã não se difere do que as outras religiões vivem. E então a gente cai na idolatria. A idolatria da religião, a idolatria do ego religioso, a idolatria das qualificações religiosas que a gente acumula ao longo da nossa vida. A espiritualidade e a espiritualidade de Jesus é junto com os que sofrem, junto aos pobres, oprimidos e cansados e sobrecarregados. A espiritualidade que divide os fardos uns dos outros e que coloca o pão na mesa dos famintos, que cura as feridas dos doentes, que oferece abrigo aos desabrigados. A salvação em Jesus é a salvação integral do corpo e da alma. Da mesma forma, a nossa espiritualidade e a nossa missão também precisam ser. A nossa missão e a nossa espiritualidade e a nossa missão, a gente vive lá fora. A gente não vive apenas aqui dentro. A gente não vive apenas no nosso quarto, em oração. A gente vive em comunhão com as pessoas. A gente vive em ações concretas, objetivas, de transformação e de restauração de vidas. A gente vive orientados e empoderados pelo Espírito Santo a fazer isso, guiados pelo Espírito Santo a fazer isso, e motivados por Jesus, ao exemplo do que Jesus fez, ao exemplo do que Jesus nos ensinou, de como a gente deve viver a nossa vida aqui nesse mundo e a nossa espiritualidade. E por fim eu quero destacar essa frase do Carlinhos Queiroz. Carlinhos Queiroz é um pastor lá em Fortaleza, foi professor do nosso seminário lá em Fortaleza também. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Em Busca da Espiritualidade. E ele diz o seguinte: a nossa espiritualidade e a nossa missão precisam estar fermentadas ao mesmo tempo pela fé transcendente e pela prática de justiça no ambiente de construção da nossa história. Precisamos buscar uma espiritualidade missionária que se doa na luta pela vida, na garantia e defesa de direitos, junto com os empobrecidos e marginalizados, principalmente. A nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa missão, ela acontece aonde a gente está inserido. Num contexto onde a gente vê um mundo desigual, um mundo injusto, um mundo que explora as pessoas, um mundo que rasga a dignidade das pessoas, que rouba a dignidade que Deus dá às pessoas. E a gente, enquanto igreja, enquanto discípulos de Jesus, a gente precisa estar comprometido com esse resgate, o resgate da dignidade humana, o resgate da vida integral das pessoas, não apenas da salvação da alma do inferno, mas tirá-las das condições nas quais o inferno se sobrepõe a essas pessoas, nas formas de pobreza, de desigualdade, de violência, de injustiças. A gente precisa ser, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, enquanto igreja, esses mensageiros dessa transformação, desse evangelho que acontece de forma integral, de forma total na vida das pessoas e que transforma não apenas a vida das pessoas, mas também transforma a sociedade, transforma o ambiente onde as pessoas vivem, onde nós estamos inseridos e onde Deus nos coloca para realizar essa missão. Isso é o que eu penso de espiritualidade, isso é o que a gente entende como espiritualidade, isso é o que a gente é desafiado a viver na nossa vida com Deus e que se reflete na vida, na forma como a gente vive e aonde a gente vive, enquanto igreja, enquanto trabalhadores, enquanto família, enquanto profissionais, enquanto estudantes, enquanto onde quer que a gente esteja, a gente ali está em missão, em conexão direta com o Senhor Jesus. Amém? Questões, dúvidas, reclamações, contrariedades, fiquem à vontade. Eu falei rápido para... Fui bem acelerado, gente. Era para acabar. Alguém?
Bom, então a gente encerra essa série de estudos que a gente se propôs a fazer nesses 2 meses, né, do novembro e dezembro. Se você quiser o material completo também a gente tem disponível, né, a gente tem um arquivo lá que a gente pode enviar. Próximo ano a gente vai retomar com a dinâmica de escolas, aliás, de revistas de escola dominical. A gente já comprou algumas revistas para a gente ter aqui as nossas aulas, né? Por mais que seja gostoso trazer outros temas diferentes, modelos diferentes, é cansativo, né? A gente prepara esse estudo, mas às vezes tem algo pronto, mas é mais fácil, é mais ágil, é mais, né? Então, ano que vem a gente volta com a dinâmica das revistas, né? E a gente pode, claro, trazer estudos pontuais, né, diferentes, que não vêm de um material pronto, mas que é a seleção de alguns temas específicos, a gente vai, né, desenvolvendo ao longo do nosso ano, ao longo do próximo ano, da nossa escola dominical. Então, a gente encerra nossa escola dominical aqui hoje. Esse ano foi um ano, a gente retomou, né, a gente começou o ano sem a nossa escola dominical, a gente voltou em setembro a ter esses encontros pela manhã, né? Até então o culto estava sendo realizado pela manhã. E que fique o desafio, né, para o nosso próximo ano de ter mais gente aqui, de trazer outras pessoas para ter esse tempo de reflexão, de estudo, de conversa, de troca. Também com as crianças, né? A gente tem orado para que a gente consiga desenvolver e restaurar, restabelecer o nosso ministério infantil, a nossa escola bíblica infantil. Então a gente convida os irmãos a também se unirem em oração nesse propósito e engajamento também, né, para ajudar dentro do que a gente precisa. E vamos orar agradecendo a Deus por esse dia, mais uma vez, por essa escola dominical, por esse ano. Eu quero convidar o Cavalcante para fazer essa oração de gratidão a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pode vir aqui à frente para sair a oração no vídeo. Amado Deus, Santo Pai, nós somos gratos a Ti por esse privilégio, Pai, de estarmos aqui na Tua casa, aprendendo, nos alimentando mais da Tua palavra. Que seja a Tua vontade sempre estabelecida em nossos corações e nossas vidas, na vida dessa igreja, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que aprendemos aqui durante esse tempo de escola dominical. Que seja o Teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhando dia a dia nos nossos corações, ó Pai. E que tudo isso possamos colocar em prática, ó Pai. Que possamos fazer a diferença com a nossa espiritualidade, reconhecer o Seu amor, a Sua paz, que só o Senhor pode nos dar através do Seu Filho amado Jesus Cristo, Deus. E que o próximo ano seja um ano também de realizações, seja um ano de testemunho, seja um ano de prática, de busca, cada vez mais, Seu Pai. Obrigado, Deus, pela vida dessa igreja, pela vida de cada igreja, Pai, que prega a Tua palavra, Deus, Pai. Pela vida do pastor Felipe, pela disposição que Tu tem colocado na vida dele, Pai, e em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Por eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom domingo a todos e até logo mais às 19 horas para o nosso culto. Oi. Sim, dia 31 a gente tem o nosso culto, né, às 21 horas, um culto de gratidão, de louvor a Deus, de encerramento do nosso ano. No dia 2 a gente não vai ter a escola dominical e no dia 2 apenas o culto à noite às 19 horas. Oi? Isso, com ceia, normal, primeiro domingo. Amém?